Você já percebeu como a sua mente simplesmente não para? Mesmo quando tudo está em silêncio ao seu redor, existe um barulho constante dentro de você. Pensamentos que surgem do nada, preocupações que parecem não ter fim, diálogos internos que continuam mesmo quando você tenta descansar. E talvez você já tenha se perguntado: por que eu penso tanto? Por que minha mente nunca se cala? A verdade é que pensar é natural. A mente humana foi criada para isso. Ela analisa, interpreta, tenta prever, tenta proteger. Mas existe uma diferença muito grande entre pensar e pensar demais. Porque quando o pensamento ultrapassa um certo limite, ele deixa de ser uma ferramenta e começa a se tornar uma fonte de sofrimento. E o mais perigoso é que isso acontece de forma silenciosa. No começo, parece apenas preocupação, depois vira ansiedade. E quando você percebe, sua mente já está presa em um ciclo que não para. Você pensa sobre o que aconteceu, depois pensa sobre o que pode acontecer, depois pensa sobre o que poderia ter feito diferente. E, sem perceber, você está vivendo mais dentro da sua mente do que na própria realidade. Talvez você esteja passando por isso agora. Seu corpo está aqui, mas sua mente está em outro lugar, pensando em problemas, criando cenários, antecipando situações. E isso gera cansaço. Um cansaço que não é físico, é mental. Um tipo de desgaste que tira sua paz aos poucos, sem você perceber. Mas existe algo ainda mais profundo nisso tudo. A maioria das pessoas acredita que pensar demais é sinal de inteligência, que estar sempre analisando tudo é algo positivo. Mas a verdade é que uma mente que não para, não encontra paz, porque ela está sempre buscando algo, sempre tentando resolver algo, sempre criando algo. E isso impede você de viver o único momento que realmente existe, o agora. E talvez o maior problema não seja o fato de você pensar demais, mas o fato de você não conseguir parar de pensar. Porque se você não controla a sua mente, ela acaba controlando você. E é exatamente aqui que começa o sofrimento. Porque uma mente sem direção tende a ir para o negativo. Ela relembra dores, ela antecipa problemas, ela cria inseguranças. E quando você percebe, já está vivendo uma realidade que nem existe de verdade, apenas dentro da sua própria mente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantos dos problemas que você pensou nos últimos dias realmente aconteceram? E quantos foram apenas criações da sua mente? Talvez essa resposta já comece a revelar algo importante. Porque pensar demais não significa que você está entendendo melhor a vida. Existe um ponto que quase ninguém percebe sobre o excesso de pensamento. Ele não começa na mente. Ele começa na forma como você aprendeu a lidar com a vida. Desde cedo, você foi condicionado a pensar para resolver tudo, pensar para evitar erros, pensar para tomar decisões, pensar para se proteger. E aos poucos, sem perceber, você começou a acreditar que quanto mais você pensa, mais preparado você está. Mas a realidade é outra. Existe um limite onde o pensamento deixa de ser clareza e começa a se tornar ruído. E é exatamente aí que o problema começa a se formar. Porque a mente passa a funcionar como um sistema de alerta constante, tudo vira análise, tudo vira preocupação, tudo vira possibilidade de dar errado. E isso cria um estado interno de tensão contínua, mesmo quando nada está acontecendo de fato. O corpo está em um lugar, mas a mente está sempre em outro, sempre tentando antecipar, sempre tentando prever, sempre tentando controlar. E isso gera um desgaste silencioso, um tipo de cansaço que não vem do esforço físico, mas do excesso de atividade mental. Só que o ponto mais crítico não é esse. O ponto mais crítico é que, com o tempo, você começa a perder a capacidade de confiar.
Confiar na vida. Confiar nas situações. Confiar até em si mesmo. Porque a mente passa a acreditar que precisa pensar o tempo todo para manter tudo sob controle. E quando isso acontece, surge um padrão muito comum. Quanto mais você tenta resolver tudo na mente, mais problemas ela cria. É como tentar apagar um fogo com gasolina. Você pensa para resolver, mas acaba alimentando ainda mais o ciclo. E é aqui que entra uma mudança importante. Não se trata de parar de pensar completamente. Isso não é realista. A mente faz parte de você. O que precisa mudar é a forma como você se relaciona com ela. Em vez de entrar em cada pensamento que surge, você começa a observar. Em vez de reagir automaticamente, você começa a perceber. E isso parece simples, mas muda tudo. Porque no momento em que você percebe um pensamento, você cria uma pausa. E nessa pausa você deixa de ser refém e passa a ter escolha. Escolha de continuar alimentando aquilo ou simplesmente deixar passar. E é nesse ponto que muitas pessoas começam a sentir algo diferente pela primeira vez. Um pequeno silêncio, uma leveza, como se a mente começasse a desacelerar. E isso não vem de controlar tudo, vem de soltar, de parar de tentar resolver cada detalhe, de aceitar que nem tudo precisa ser pensado o tempo todo. Existe uma sabedoria nisso. E ela aparece quando você começa a sair da mente e voltar para o presente. Sentir sua respiração, perceber o ambiente, estar aqui, de verdade. E curiosamente, é nesse estado que muitas pessoas relatam algo mais profundo, uma sensação de conexão, de paz que não depende das circunstâncias, algo que para muitos está ligado a Deus. Porque quando a mente silencia, você começa a perceber coisas que antes estavam escondidas pelo excesso de pensamento. E se essa percepção já está fazendo sentido para você, talvez seja o momento de continuar explorando esse caminho com mais atenção, porque aqui no canal você vai encontrar reflexões que não apenas explicam, mas ajudam você a viver isso na prática. Mas ainda existe uma camada mais profunda que precisamos entender. Porque mesmo sabendo de tudo isso, por que ainda é tão difícil parar de pensar? Porque no fundo, não é só a mente que está acelerada, é o coração que está inquieto. Muitas vezes, o excesso de pensamento é apenas um reflexo de algo mais profundo que a pessoa ainda não conseguiu resolver dentro de si. Uma insegurança que nunca foi enfrentada, uma dor que nunca foi processada, um medo que nunca foi compreendido. E enquanto isso permanece ali, mesmo que escondido, a mente tenta compensar. Ela pensa mais, analisa mais, tenta encontrar respostas, tenta evitar que aquilo se repita. Mas quanto mais ela tenta resolver internamente sem consciência, mais ela se perde. E isso cria um conflito silencioso. Por fora, tudo parece normal. A pessoa trabalha, conversa, segue a rotina. Mas por dentro, existe um barulho constante, um desgaste emocional que ninguém vê. E talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de estar cansado, mesmo sem motivo aparente. De querer silêncio, mas não conseguir encontrar. De querer paz, mas não saber como chegar até ela. E isso acontece porque a solução não está em pensar mais, está em acessar um nível mais profundo de consciência. Existe uma diferença entre tentar resolver a vida pela mente e aprender a confiar em algo maior. Porque enquanto a mente tenta controlar tudo, a vida continua acontecendo de formas que ela não consegue prever. E isso gera frustração. Mas, quando você começa a soltar esse controle, algo muda. Você não abandona a responsabilidade. Você apenas deixa de carregar o peso de tentar prever tudo. E isso abre espaço para algo essencial. A confiança. Confiança de que nem tudo precisa ser resolvido agora. Confiança de que nem todo pensamento precisa ser seguido. Confiança de que existe um fluxo maior conduzindo as coisas. E é nesse ponto que a espiritualidade começa a fazer sentido de verdade. Não como uma ideia distante, mas como uma experiência interna. Porque confiar em Deus não é apenas acreditar que Ele existe.
É parar de tentar controlar tudo sozinho. É reconhecer que existe um limite para o que a mente pode resolver. E quando você chega nesse limite, você tem duas escolhas: continuar se desgastando ou aprender a entregar. E entregar não significa desistir. Significa parar de lutar contra aquilo que você não pode controlar. Significa descansar a mente. E talvez seja exatamente isso que você precisa agora. Não de mais respostas, mas de mais silêncio. Não de mais controle, mas de mais presença. Porque é no silêncio que você começa a ouvir algo diferente. Não a voz da mente, mas algo mais profundo. Uma direção mais tranquila. Uma sensação de clareza que não vem do excesso de pensamento, mas da ausência dele. E se você está começando a perceber isso, mesmo que de forma leve, isso já é um sinal de que algo dentro de você está mudando. E se você quer continuar desenvolvendo essa consciência e encontrar mais clareza no meio desse mundo tão acelerado, se inscreve no canal, porque aqui você não vai encontrar fórmulas prontas, mas caminhos que levam você a entender melhor a si mesmo. Agora, antes de continuar, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas que pode mudar completamente a forma como você se sente. Pare por um instante. Observe sua mente. Não tente mudar nada. Apenas observe. Perceba os pensamentos passando, sem se prender a eles. E me diz, o que acontece quando você para de lutar contra eles? O que começa a acontecer é que você percebe algo que sempre esteve ali, mas nunca tinha notado com tanta clareza. Os pensamentos continuam vindo, mas eles já não têm o mesmo peso. Eles passam como se fossem nuvens atravessando o céu. Antes, cada pensamento parecia uma ordem. Agora, eles começam a aparecer apenas movimentos da mente, e isso muda completamente a forma como você vive. Porque quando você deixa de se identificar com cada pensamento, você começa a recuperar algo que parecia perdido, a sua paz. E essa paz não vem de resolver todos os problemas, ela vem de não transformar cada pensamento em um problema. Existe uma diferença enorme nisso, porque a mente sempre vai produzir conteúdo, sempre vai criar ideias, cenários, lembranças, isso faz parte dela. Mas você não precisa viver dentro de tudo isso. Você pode observar, escolher e deixar ir. E isso é prática. Não acontece de uma vez. No começo, você percebe um pensamento e logo já está envolvido em outro. Depois, começa a perceber mais rápido. Começa a sair mais fácil. Começa a não se perder tanto. Até que chega um momento em que você percebe antes mesmo de entrar. E esse é um dos maiores sinais de consciência. Você não precisa mais lutar contra a mente, porque você já não está preso nela. E é nesse ponto que algo ainda mais profundo começa a surgir. Um tipo de tranquilidade que não depende do que está acontecendo fora. Porque antes, sua paz dependia das circunstâncias. Agora ela começa a nascer de dentro. E isso muda tudo. Porque quando você encontra esse lugar interno, o mundo externo perde o poder de te desestabilizar com tanta facilidade, e talvez seja exatamente isso que muitas pessoas estão buscando, sem perceber. Não uma vida sem problemas, mas uma mente que não transforma tudo em sofrimento. E quando você começa a viver assim, até a sua relação com Deus muda, porque você deixa de buscar respostas desesperadamente e começa a sentir presença. Uma presença silenciosa, constante, que não precisa de esforço para ser percebida. Ela sempre esteve ali, mas o barulho da mente era alto demais para você notar. E agora, com mais silêncio, você começa a perceber. E talvez isso seja uma das maiores viradas que alguém pode ter na vida. Sair do excesso de pensamento e entrar em um estado de consciência. Não perfeito, não constante, mas real e acessível. E se você chegou até aqui, talvez isso não seja por acaso. Talvez você já esteja no começo desse processo. E se quiser continuar aprofundando esse tipo de entendimento e trazer mais clareza para a sua vida, se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos,
porque essa jornada não termina aqui. E antes de encerrar, eu quero te deixar com uma reflexão simples, mas poderosa. Nem todo pensamento merece a sua atenção. Nem todo pensamento merece a sua energia. E talvez a sua paz comece exatamente no momento em que você aprende a escolher o que vale a pena manter na sua mente. Pense nisso. Até o próximo vídeo.